Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Quero saudá-lo hoje de uma maneira diferente, recebê-lo aqui em minha casa. Quero saudá-lo para este sexto domingo de Páscoa, convidá-la para um momento de meditação. Nós que estamos em casa, também quero convidá-lo a estar de uma maneira mais próxima, também celebrando aqui comigo na minha casa, e quero acolhê-lo com as palavras de Jesus Cristo, em que ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, para ela, e faremos nele e nela morada. Que bom que temos esta promessa de que Jesus Cristo, este que é o Deus de amor, promete que virá morar nos nossos corações quando nós ouvimos a sua palavra. Que possamos hoje também ouvir a sua palavra e recebê-lo em nossa vida. Quero convidar você para cantar comigo Esta é a Tua Casa, e no número 9 do nosso livro de canto da ESLB. Se vens de longe ou de bem perto, esta é tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo. Vem te achegando, demos as mãos para louvar de novo. Se vens de longe ou de bem perto, esta é tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo. Vem te achegando, demos as mãos para louvar de novo. Vamos fazer a leitura bíblica da Epístola de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 até 22. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor de maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca.
As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui a leitura bíblica. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Caros irmãos, caras irmãs na fé, hoje estamos celebrando um culto assim de casa, neste tempo difícil para muitas pessoas, tempo de isolamento, em que não podemos viver a nossa vida normalmente. Ouvi estes dias uma comparação interessante. Ouvi dizer que esse tempo é como um passeio de montanha-russa que sobe nos altos e desce nas profundezas. Já foi tempo de euforia para muitas pessoas, a oportunidade de ter um tempo livre na sua casa para fazer aquilo que deseja, aquilo que gostaria de fazer e há muito tempo não tinha tempo para fazer. No entanto, o tempo passou e bateu um certo desânimo em muitas pessoas que se viram incapazes de fazer aquilo tudo que esperavam poder fazer, incapazes de realizar aqueles desejos que estavam guardados. Depois, fomos sendo cada vez mais demandados por precisar produzir alguma coisa nesse tempo em casa, por realizar coisas. Um peso que inclusive demandava cada vez de nós, cada vez mais, interação virtual, e algumas pessoas têm falado de um novo estresse, o estresse pelo excesso de interação virtual, que nos tem cansado e pesado no nosso desânimo. Por fim, chegamos a um ponto de tristeza, um momento de falta de perspectiva, falta de expectativa de quando este tempo vai passar, de quando que as coisas vão melhorar. Só vemos perspectiva de piora da crise, de mais casos de pessoas morrendo e sendo contaminadas, crise econômica que bate como desemprego, como falta de perspectiva de trabalho. E nós somos hoje lembrados pela epístola de Pedro de que vivemos no tempo da esperança pascal. Eu hoje coloquei aqui ao meu lado esta florzinha singela que nós compramos logo quando chegamos aqui em Goiânia, e com o cessar das chuvas, com a falta de um bom cuidado, ela foi devagarinho morrendo, perdendo alguns dos seus pezinhos, as folhas foram ficando amareladas, as flores foram caindo e nós nos desanimamos um pouco com essa flor. No entanto, nós resolvemos dar um certo cuidado para ela, regamos com mais frequência, tiramos o que estava feio e deixamos que o tempo exercesse o seu papel e fizesse com que ela renascesse. De fato, estar em casa
e abrir os olhos para aquilo que está ao nosso redor tem nos lembrado que a vida continua e de que a vida tem renascido. Nós temos uma parreira aqui na rua e observamos cada vez mais novos cachos aparecendo e as aves vindo comer daquelas uvas, dividir as uvas conosco. É um aprendizado de que mesmo que nós estejamos fechados em casa, nós estamos observando o renascer da vida, a continuidade dos ciclos da vida. A vida que ressurge é a mensagem da Páscoa, este tempo que nós vivemos agora. O apóstolo, discípulo Pedro, escreveu esta carta a uma comunidade que sofria fortes perseguições, sofria martírio, ameaça de morte, por vezes morte trágica. O imperador romano demandava culto a si, demandava que as pessoas o considerassem o Kyrios, o Senhor, e prestassem sacrifícios e culto ao seu nome. Assim, a esperança daqueles seguidores de Jesus Cristo foi se abalando com a imposição de um império de opressão, de uma ocupação estrangeira nas terras palestinas, da brutal desigualdade e injustiça que aquele que se clamava o Senhor acabava criando. As opções para os discípulos que tinham medo e fraquejavam na sua esperança, como é de se compreender, era apostasiar, ou seja, renegar a sua fé, abrir mão daquela esperança a qual foram convidados e convidadas a testemunhar, a esperança da ressurreição de Jesus Cristo. Para essa comunidade, Pedro dizia que éramos mais felizes em poder sofrer por fazer aquilo que era certo. Ele convidava a não termos medo e nem ficarmos preocupados como pessoas cristãs, mas que respeitássemos o nome de Cristo e que o tivéssemos apenas como nosso único Senhor, não prestando cultos a Deus, ao imperador, como Deus. Ele convidava os cristãos a estarem prontos e preparados a darem razão da sua esperança, a explicarem que esperança era aquelas que os motivava, com muita educação e respeito. Era melhor, de acordo com Pedro, sofrer com consciência limpa por saber que faz o que é certo, do que sofrer fazendo o que é mal. Aliás, lembrava que Cristo, mesmo sendo aquele que não teve pecado, sofreu na cruz, então também nós não podemos esquecer que o sofrimento faz parte da nossa vida. Pedro compara aqueles que ficaram na barca, que ficaram no barco construído por Noé durante os tempos de chuva e de destruição, às pessoas que recebem o batismo. A água, que aparentemente é água de chuva, de destruição e morte, é a água em que renascemos num novo compromisso, como diz Pedro. O batismo não lava simplesmente a nossa pele, mas ele cria um novo senso de comprometimento com Deus, um compromisso que é baseado na nossa consciência limpa. Por fim, lembra a nós que a nossa salvação vem por meio
da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, quando somos convidados e convidadas a dar razão da nossa esperança, devemos lembrar que a nossa esperança veio na ressurreição. E a ressurreição não é apenas a esperança da vida após a morte, da vida eterna, mas é o testemunho desta vida que renasce a cada dia, mesmo nas intempéries e nas dificuldades, como nos exemplos que eu citei, da vida que brota daquele pezinho que estava morrendo. Assim também é a nossa vida, que renasce porque nós cremos num Deus que é vida. Nas montanhas russas da nossa vida, nos altos e baixos, nós podemos abrir os olhos para a realidade que está ao nosso redor e observar o testemunho da vida que se manifesta na criação de Deus, a qual nós somos convidados a testemunhar. A vida renasce e de fato ela está acontecendo. Ela está acontecendo para mim e ela está acontecendo para você. A mensagem de Pedro é essa. A vida inclui sim sofrimento, mas que nós possamos sofrer pelo que é certo. Nos conclama a não cedermos às demandas deste mundo, ao culto ao imperador deste mundo, este culto àquilo que gera divisão, aquilo que gera ódio, aquilo que gera morte e opressão. Não vamos render culto ao que gera medo, ao que gera pânico. Não vamos render culto àquilo que coloca os valores deste mundo acima da vida que nós recebemos em Jesus Cristo. Estejam dispostos e dispostas a dar este testemunho, o testemunho da esperança cristã, o testemunho de que a vida sempre triunfa, independente dos altos e baixos, das montanhas russas que passamos. Vamos viver esse convite ao batismo, abraçar o comprometimento com Deus e deixar despertar em nós uma consciência limpa de viver, mesmo que na dificuldade, fazendo aquilo que é certo e não sofrer fazendo aquilo que é mal. Que nós possamos, nesse tempo de Páscoa, abrir os nossos olhos e consciências, viver com a nossa consciência tranquila, na esperança de que a vitória da vida sempre vem, mesmo que nós passemos por tempos de dificuldade. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Quero convidá-la para um momento de oração. Bondoso e amado Deus, Deus da vida e da esperança, nós nos colocamos nas Tuas mãos, mesmo nos tempos de sofrimento, de dor e de incerteza. Nós queremos testemunhar a esperança da ressurreição, a esperança que nos leva a caminhar confiantes, a permanecermos confiantes, mesmo nas montanhas russas desta vida, nos altos e baixos, que nós também estamos sujeitos a passar neste tempo de quarentena, de isolamento. Nós Te agradecemos porque podemos a cada dia testemunhar o renascimento da vida, o ressurgir da esperança nos nossos corações, da luz da Tua vida,
que enche e habita cada um de nós. Nós queremos te agradecer e te pedir por todas aquelas pessoas que, não tendo condições de permanecer em casa, precisando trabalhar para o sustento e cuidado da nossa sociedade, queremos te pedir que elas possam ser bem cuidadas pela tua mão, que a tua bênção possa manter em segurança aquelas pessoas que se põem em risco por nós. E que o teu Espírito Santo possa gerar em nós esta consciência tranquila e limpa de saber que nós fazemos o que é certo, de que nós permanecemos em casa e não propagamos o mal, a doença, a ira, a desconfiança nas relações. Dá que nós possamos permanecer firmes, mesmo nas dificuldades da nossa vida, e possamos a cada dia testemunhar em nosso meio, na nossa família, nas nossas relações, o ressurgir da alegria, da vida e do amor. Isso e tudo mais que nós queremos colocar nas tuas mãos com confiança, pedindo pelo teu bondoso cuidado, nós o fazemos através da oração que teu Filho Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos cantar uma bênção. Se você não conhece, eu vou tocá-la 2 vezes. É o hino 296, a bênção de Deus, de Sara, Abrão e Agar, uma bênção cantada para a nossa despedida. A bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar, a bênção do Filho nascido de Maria, a bênção do Santo Espírito de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, esteja sobre todos nós. A bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar, a bênção do Filho nascido de Maria, a bênção do Santo Espírito de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, esteja sobre todos nós. Que você possa ter uma abençoada semana de amor e de esperança com aquelas pessoas que você ama e quer bem.